estaremos falando sobre uma temática bastante interessante. O que é o feminismo? Lembrando que esse texto aqui a gente pode encontrar no nosso livro didático de filosofia, que é no capítulo 17. Mas antes de falarmos o que é feminismo, podemos falar um pouco sobre os equívocos diários sobre feminismo, sobre o que as pessoas dizem no cotidiano sobre feminismo e como muitas vezes elas se portam de forma equivocada sobre essa temática bastante importante. Algumas frases a gente encontra nas nossas conversas diárias e tipo essa aqui que do companheiro Maso Kellison, de 47 anos, ele diz: "E por que não lutamos todos pelos direitos humanos?" Outra frase também que a gente costuma ouvir sobre o feminismo é essa de Dona Creuza, 63 anos. Para que fazer protesto tirando a roupa? Uma frase também muito costumeiramente ouvida é que as feministas são tudo esquerdistas. Essa aqui foi dita por Sofia Ketlin, 17 anos. E por último, se as feministas querem direitos iguais, por que não carregam um saco de cimento nas costas? Enzo Patrickson, 21 anos. É lógico, pessoal, que aqui são personagens inventados, são personas que a gente criou para mostrar um pouco como as pessoas percebem o feminismo de maneiras preconceituosas, de maneiras equivocadas. E por que a gente trouxe essas frases? Porque para você falar de um assunto tão importante, a gente tem que levar em consideração o senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que as pessoas pensam que conhecem sobre o assunto, antes de ao menos pesquisar, antes de ao menos estudar, antes de ao menos tentar saber de pessoas que já falam sobre o assunto, que já entendem do assunto. É aquilo de qual sua opinião, o que é que você acha? E aí sua opinião, o que é que você acha, é o senso comum. A episteme, como a gente já falou em outros momentos, é o conhecimento, é aquilo que você realmente sabe. O senso comum é a doxa, é a opinião sem muita relevância. É apenas uma opinião, é um achismo. Seguindo aqui. Vocês devem já ter visto várias dessas frases, outras semelhantes. Será que elas estão corretas ou são frutos do preconceito de quem não sabe realmente o que é feminismo? Vocês já pararam para pensar um pouco sobre o que é feminismo? Nesta conversa, falaremos um pouco sobre filosofias feministas e seus desdobramentos. Veremos que as sociedades geralmente são patriarcais. Veremos qual é o conceito de feminismo, o que são questões de gênero e transexualidade. E mais, falaremos um pouco também sobre como o feminismo é libertador, tanto para mulheres como para os homens. Então fique com a gente e nos acompanhe nessa conversa, filosofando e aprendendo um pouco mais sobre a vida. Mas antes de explicarmos o que é feminismo, é importante você saber que existem vários feminismos. E essas várias possibilidades de ser feminista foram se construindo ao longo da história. Agora um momento de reflexão, sempre eu gosto de falar nas nossas conversas,
um texto literário. E esse aqui foi retirado do conto Amor, de Clarice Lispector. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera cair no destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontraram uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar para sempre fora do seu alcance. Uma exaltação perturbada, que tantas vezes se confundira com felicidade do suportável. Felicidade insuportável. Criara em troca algo, enfim, compreensível. Uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. Clarice Lispector no conto Amor. Apesar de não trazer nenhuma bandeira do feminismo, como violência doméstica, ou sobre qualquer um dos assuntos sobre os quais o feminismo trata hoje em dia, o conto acima apresentado por Clarice Lispector é uma crítica à sociedade patriarcal, onde os papéis de relevância dentro da família e da sociedade são destinados aos homens. O feminismo ao longo da história se apresentou de diversas formas, e justamente por estar enfrentando situações diferentes, na época apresentado por Clarice Lispector, as mulheres tinham que lutar contra o patriarcalismo, que era legalizado pelas leis. Por exemplo, ou as mulheres eram dominadas por pai e irmãos, ou dominadas pelos maridos. O próprio Código Civil de 1916 legalizava até 2002 práticas dessas épocas. Por exemplo, se a mulher fosse viajar, teria que pedir autorização do marido. E se fosse solteira, do pai ou algum irmão que fosse responsável por ela. Outra coisa, se a mulher fosse trabalhar como professora, ela teria que ter autorização do marido ou do esposo. E mais, tem que cumprir um monte de regras que não cabiam bem, não seriam bem-vindas no tempo de hoje. E por incrível que pareça, elas funcionaram até 2002. Por exemplo, a mulher para trabalhar como professora, ela não poderia se ausentar de casa à noite sem a companhia de um pai, irmão ou esposo. Não poderia ser vista bebendo uma bebida alcoólica. Não poderia andar de calça comprida, por exemplo. Tem que andar vestido. Essas eram regras impostas em 1916 e legalmente, de acordo com a lei, até 2002. A mentalidade que imperava era patriarcal e misógina. Nesse sentido, as mulheres teriam que pedir autorização aos pais, irmãos ou esposos para trabalhar ou viajar, entre outras coisas, como eu falei há pouco. Estamos aqui falando sobre o início do século XX, mas ao longo da história sempre houve mulheres que lutaram por direitos iguais. Não importa se no século passado, no século XV, no século XIV, todos o tempo, toda a história do mundo, toda a história da humanidade, teve sempre mulheres que de certa forma estavam à frente do seu tempo, lutando por direitos iguais, lutando para ser reconhecidas da mesma forma que os homens da época eram reconhecidos. Entre as mulheres potiguares tivemos Nícia Floresta, que manteve uma escola para moças, no tempo que a educação era privilégio dos homens. E aí, nesse sentido, ela tinha uma escola no Rio de Janeiro que
ensinava todas as disciplinas que os homens aprendiam nas escolas normais. As mulheres teriam a oportunidade de estudar nessa escola dirigida por Nízia Floresta, que era uma educadora norte-riograndense, uma educadora potiguar. Celina Guimarães também foi a primeira mulher a votar, e Ana Floriano, que também enfrentou essa sociedade patriarcal. Essas três mulheres são exemplos de lutas contra o patriarcalismo, contra a sociedade onde o homem comandava tudo e a mulher só tinha o direito de obedecer. Já em outras partes do mundo temos vários exemplos, e entre eles a filósofa Simone de Beauvoir, que no livro O Segundo Sexo escancara o machismo estrutural. Para falar um pouquinho de Simone de Beauvoir, lembrando desse livro O Segundo Sexo, ela fala que ninguém nasce mulher. Ser mulher é uma construção cultural. E aí ela não está querendo dizer que a pessoa quando nasce escolhe se vai ser homem ou mulher, não. Ela está dizendo que essa construção de sexo frágil, essa construção que mulher tem que obedecer ao homem, essa construção de mulher ter que sempre andar de cabeça baixa, um passo atrás do seu marido, é uma construção cultural. E aí a cultura sempre vai se transformando, então teria que se transformar essas coisas também. As mulheres teriam o mesmo direito, as mesmas obrigações, as mesmas formas de poder agir que os homens já têm. Na linha de tudo que falamos até aqui, podemos citar 5 tipos de feminismo. E se vocês pesquisarem um pouco, verão que existe muito mais. Feminismo liberal, defendido por Beth Friedan, tinha como principal bandeira o direito das mulheres trabalharem fora. Foi bastante criticado esse feminismo por ter como base a mulher branca de classe social alta e estadunidense. Ou seja, enquanto Beth Friedan estava reivindicando esse direito para as mulheres trabalharem fora, essas mulheres brancas de classe social alta, norte-americana ou estadunidense, como o texto aqui fala, ela estava de certa forma sendo ultrapassada há muitos anos por outras mulheres negras, outras mulheres pobres, já trabalharem fora, já sustentar a casa sem maridos, ou então contribuindo com os maridos. E aí por isso o feminismo liberal, que era considerado um feminismo de certa forma de direita, aristocrático, foi bastante criticado. E aí derrubou um pouco daquela frase que a gente citou no início, que essas feministas são tudo esquerdistas. Então esse feminismo liberal de Beth Friedan, de certa forma, derrubava esse tabu, derrubava essa frase preconceituosa. O feminismo radical criticava de forma contundente contra o patriarcalismo, a violência contra a mulher e a objetificação da mulher na propaganda e pornografia. Esse era um feminismo mais radical, mais forte na sua postura, pois ele criticava essa objetificação da mulher. A mulher é vista como o quê? Como objeto sexual, como objeto de uso do homem. E o feminismo radical criticava de forma contundente essa prática patriarcalista. Outras formas de feminismo também podem ser citadas como o feminismo socialista, que acrescenta ao feminismo radical uma visão marxista sobre o papel social dado à mulher e os interesses do capitalismo. Esse feminismo, inclusive, ele tem a visão de Marx e ele critica esse uso da mulher como interesse do capitalismo, como aquele troféu que o homem, de certa forma capitalista, carrega junto a si. A mulher como objeto, como troféu de uma conquista. O feminismo lésbico discorria principalmente contra a dupla opressão da mulher lésbica como mulher e como homossexual, dentro de uma sociedade machista e fundamentada na heteronormatividade. Esse feminismo apresentava que a mulher sofria de duas formas. Sofria por ser mulher,
vivendo numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, e sofria por ser lésbica, dentro dessa mesma sociedade regida por regras heteronormativas. O feminismo negro, por sua vez, retomou bandeiras do feminismo radical e socialista, acrescentando a necessidade de unificar as lutas de mulheres e negros. Ao finalzinho do nosso vídeo, pessoal, e aí a gente vai falar sobre a terceira onda de feminismo. Nas décadas de 80 e 90, essas formas de feminismo continuaram existindo, mas vamos percebendo que tudo fica cada vez mais complexo. A partir daí surgem as feministas sexopositivas, que defendiam a liberdade sexual e direitos iguais para homens e mulheres, inclusive no que trata de consumo de pornografia. Por isso ela surgiu de certa forma bem polêmico, porque as mulheres feministas até agora lutavam para tirar essa objetificação da mulher. E as feministas sexopositivas, ela pregava justamente o contrário. Ela está dizendo, se a gente foi oprimida, foi utilizada como objeto sexual durante vários anos, durante séculos, então o homem também vai ser usado a partir de agora. E aí ela tinha esse caráter bem polêmico em relação a outras feministas. Surgiu também a teoria queer, que defende o direito de mulheres e homens transexuais de serem tratados conforme sua autoidentificação. E essa teoria queer, de certa forma, trouxe para o feminismo os problemas de homens transexuais e de mulheres transexuais. Que até esse momento as feministas tratavam só de mulheres heteronormativas, mulheres que nasceram dentro do seu gênero. E aí agora passou a discussão para mulheres trans e homens trans, foram incluídos nessas discussões feministas. Nessa terceira onda do feminismo, as discussões foram para as universidades e se concentraram num campo interdisciplinar conhecido como estudo de gêneros. Fazendo um aparato de tudo que discutimos aqui, podemos afirmar que o feminismo é libertador e como o feminismo sempre foi necessário, visto como historicamente as mulheres foram e ainda são tratadas. Se a gente perceber como as mulheres sempre foram tratadas e como ainda são tratadas, é lógico que o feminismo é necessário, é lógico que o feminismo é libertador. Porque apesar de toda a luta feminista, ainda tem várias coisas erradas. Além disso, nos deparando com os estudos de gênero, veremos que sempre foi tratado masculino e feminino como oposição binária. E assim, a mulher é considerada o sexo frágil, doce, recatada e do lar, enquanto o homem é aquele que não pode chorar, que deve enfrentar os desafios e lutar sempre de forma viril. Aí vem a nossa ideia no início de falar que o fim desse tabu, o fim dessa disputa binária entre feminino e masculino que o feminismo propõe é o fim da opressão para homens e mulheres. Com o fim desse sistema de dominação é determinado o fim da opressão das mulheres e também dos homens, já que a partir daí ninguém se sente obrigado a manter um papel social que não lhe cabe. Partindo de tudo que falamos até aqui, vocês estão prontos para nos falar o que é feminismo? Acredito que para o vídeo não ficar muito longo, a gente finaliza aqui apenas com algumas questões. Serão mais ou menos 7 questões e vocês responderão de acordo com o capítulo 17. E as suas pesquisas também, é lógico. Sem qualquer leitura anterior, o que você acredita que é feminismo? Se você tivesse parado agora para responder feminismo, sem a gente ter falado aqui, sem você ter saído para pesquisar em outras fontes, o que você diria que é feminismo? E aí você vai utilizar isso 5 linhas. 2.
Pesquise textos ou poesias e músicas onde a mulher é tratada de forma desrespeitosa e escreva como você percebeu essa situação. Você vai lá, coloca uma música de forró, ou então uma poesia, uma música de rock, ou o que você quiser. Você vai pesquisar se esses produtos, se essas obras falam de forma preconceituosa, de forma desrespeitosa da mulher. E aí, como você se sentiu escutando isso? Como você percebeu que essa situação era desrespeitosa? Você vai fazer um pequeno texto de mais ou menos umas 10 linhas. 3. Cite 3 exemplos de mulheres feministas e como suas ideias influenciaram você. Você vai poder citar mulheres daqui do texto ou mulheres da contemporaneidade, ou seja, dos dias atuais. Vocês vão citar 3 mulheres feministas e como essas ideias influenciaram você. 4. Relembre os vários momentos feministas que tratamos aqui. Ou seja, a gente falou de 5 teorias feministas e depois falou mais da teoria queer e, e mais outros momentos. A gente falou de vários momentos aqui. Você vai falar um pouco, falar quais são esses momentos históricos do feminismo, quais os tipos de feminismo que a gente apresentou nesse texto e vai pesquisar um deles de forma mais aprofundada em outros lugares, ou na internet, ou em livros, revistas. Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre um desses momentos do feminismo. Para falar a verdade, a gente falou em 3 ondas, né? 3 ondas feministas. E aí vocês vão falar alguma coisa sobre isso aí, aquilo que chamou mais a atenção de vocês. A quinta questão. De tudo que falamos, o que é feminismo? O que o feminismo precisa avançar? Todas as lutas que o feminismo tem, tudo que o feminismo já conseguiu alcançar, o que precisa mais avançar? Qual o ponto que ainda está precisando discutir o feminismo de forma mais forte? Vocês vão colocar sua opinião aí em 6 linhas. 6. Pesquise sobre estudo de gênero e argumente de forma clara e lógica sobre esses estudos e qual sua importância para a sociedade atual. Estudos de gênero é importante? Por quê? Se você acha que sim, você vai argumentar de forma clara e lógica. Se você acha que não, você tem esse direito e também vai argumentar de forma clara e lógica, usando a ciência, usando o direito, usando a ética, a moral. Aí você vai fazer um texto aí mais ou menos 8 linhas. 7. Qual o papel do feminismo hoje? E nos explique se a partir desse estudo você mudou seu entendimento sobre o que é feminismo. A partir desse estudo que a gente falou aqui, quase 20 minutos sobre o que é feminismo, você mudou sua opinião ou sua opinião continua a mesma? Ajudou em alguma coisa? Atrapalhou em alguma coisa? Qual o papel do feminismo hoje? Você vai falar aí mais ou menos. Esse estudo que a gente falou aqui, essa conversa que tivemos, é baseado no capítulo 17 do nosso livro didático. Obrigado e até breve para mais um Filosofando com Valentim.